Você está no Duas Saídas, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso especial falando das equipes e dos jogos, dos confrontos dos playoffs do NBB nessa temporada 2023-2024. Hoje a gente fala de Flamengo e Fortaleza, Flamengo ou Fortaleza Basquete Cearense ali também, nesse duelo de quartas de final. Antes da gente seguir, já peço aí o seu like, peço que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito, compartilha com o pessoal e deixa nos comentários aí qual seu pitaco, para essa série, qual a sua torcida também, dependendo se você é do Flamengo ou do Fortaleza. Então já deixa aí nos comentários. E vamos falar dessa série, primeiro trazer um pouco da retrospectiva aí do Flamengo já nos playoffs. O Flamengo, que foi o líder da primeira fase, enfrentou o Botafogo nas oitavas e venceu em 2 jogos, confronto melhor de 3. No jogo 1, terminou 92-87. O Flamengo controlou o primeiro tempo, com grande exibição coletiva, mas viu aí o Botafogo construir uma reação a partir do jogo do Jamal Smith, do Isaac Thornton e também do Emmanuel. Mas ainda assim, o time conseguiu segurar o Botafogo nessa tentativa de recuperação do Botafogo lá ainda em General Severiano, no ginásio Oscar Zelaya, para terminar com a vitória na primeira partida, aquela que na teoria seria mais complicada mesmo, justamente por ser na casa do Botafogo. Aí no jogo 2, no Maracanãzinho, o cenário ele se repetiu até com o primeiro tempo, até com o maior domínio do Flamengo, que foi para o segundo tempo vencendo por 26 pontos. Só que, diferente do que aconteceu do jogo 1, o Botafogo não teve força para reagir. E aí o Fla avançou aí com uma vitória por 78-62. E o desempenho coletivo desse Flamengo nos playoffs tem chamado a atenção, principalmente agora nos playoffs. Quase toda a rotação teve bons momentos aí diante do Botafogo, principalmente Didi, Devon Scott, Balbi, o Coelho, o Gabriel Jaú. E também é bom ver, nessa fase da temporada também o melhor encaixe do Didi e do Scott Machado, nessa equipe, nesse jogo do Flamengo, nesse jogo do Gustavinho, porque eram 2 jogadores importantes aí, ou com importantes funções dentro do time, especialmente aí na rotação da equipe, vindos do banco, para manter a pegada da equipe. O Scott Machado para manter o jogo fluindo na rotação com o Balbi, enquanto que o Didi fazendo o mesmo aí nessa troca com o Gui Deodato, às vezes já até jogando junto com o Gui, e dos 2 lados da quadra, tanto na defesa como no ataque. E com essa maior presença do Didi do Scott Machado, isso dá ao Flamengo quase 2 times, para fazer a rotação, Você tem Balbi, Coelho, Didi, Jaú e Devon Scott. Tem o Scott Machado, Gui Deodato, que às vezes até aparece como titular, Olivinha também, que aparece como titular, Mike. Então uma rotação enorme e com bons nomes, E isso é muito importante acontecer justamente nessa fase decisiva do campeonato, nessa fase do NBB aí nos playoffs. Agora, até em comparação com o que foi contra o Botafogo, o Flamengo vai ter pela frente uma equipe que tem mais alternativas de jogo, Vamos falar um pouco agora do Fortaleza Basquete Cearense. O Carcalion, que foi o 8º da primeira fase, enfrentou o São José nas oitavas, por ser o 8º colocado, teve na teoria ali o confronto mais complicado, do 8º contra o 9º. De fato, no primeiro jogo foi muito equilibrado, o jogo terminou com vitória do Fortaleza por 73-70 e que ninguém conseguiu abrir vantagem durante a partida, O Fortaleza ele até começou ligeiramente melhor com o McClanahan, com o Ewing, mas o São José também teve alguns jogadores que garantiram a recuperação da equipe antes do intervalo, contando inclusive com a queda do rendimento ofensivo do Fortaleza dentro desse momento, Só que aí na reta final o poder de decisão do McClanahan, aquilo que eu já havia falado no vídeo anterior, sobre esse confronto, o McClanahan apareceu mais ali na reta final para desequilibrar, e também um pouco da falta de protagonismo da equipe joseense, de jogadores que fazem o que McClanahan fez, resultou aí numa ligeira diferença para o Fortaleza, que foi o suficiente para ganhar, para sair com a vitória de São José dos Campos 73-70, 3 pontinhos de diferença que foram fundamentais para dar também um pouco mais de tranquilidade para o Fortaleza no jogo 2, que com um confronto melhor de 3 é um pouco mais... É bem diferente, na verdade, a questão dos playoffs, porque aí no jogo 2
o Fortaleza em casa já tinha condição de fechar a série. E aí o Carcalaio não deu chances para a Águia. Foram 2 jogos em que, por exemplo, o Chouro do São José esteve aquém aí desse protagonismo, né, que teve na fase de classificação. Agora o McLaren apareceu muito bem, né? E inclusive além dele também brilhou um outro cara nas 2 partidas, o Ed, já um cara que já é veterano, que contribuiu muito no jogo 1 e terminou como cestinha do jogo 2. No jogo 1, inclusive, ele aparecendo muito bem no garrafão, fazendo lances de infiltração, que não é muito dele, né? Dele é mais bolas de 3, que foi de fato o diferencial dele na segunda partida, né? O Ed fez 6 bolas do perímetro, garantindo uma vitória dominante, né, do Fortaleza Basquete Cearense por 90-66. E aí, voltando até o que eu disse, né, do Fortaleza ter mais alternativas de jogo que o Botafogo, né? Até mesmo pensando nessa série com o Flamengo, porque o Fortaleza ele tem um coletivo mais forte, né, bem mais forte inclusive que o Botafogo. Tem o Oresta na armação, que garante um melhor funcionamento do quinteto principal, um dos melhores armadores da temporada, que dá um protagonismo no Fortaleza que vai além do McLaren. Então outros jogadores aparecem mais, chamam mais a responsabilidade, como foi o caso do Ed, né, na série contra o São José. O Ewing no garrafão também, outro cara que tá acostumado a aparecer nesses momentos, tem essa característica dentro do Fortaleza, mas também é um time com alternativas de banco, alternativas de rotação. O Cassiano vem numa sequência de ótimos jogos, sendo esse 6º homem, esse cara importante para dividir a armação com o Oresta. Tem Buford e o Douglas Nunes. O Douglas Nunes também muito experiente, muito calejado dentro dos playoffs, né? E são 2 jogadores, né? Ele e o Buford, eles costumam também apresentar certo volume de jogo que contribui muito para o Fortaleza. E isso dá profundidade, né, pro elenco, né? Coisa que em outras edições de NBB o Fortaleza não teve. Mas é claro também que o que vem pela frente pro Carcalion vai exigir muito da equipe. Na primeira fase o Flamengo ganhou no turno e no retorno. Em dezembro o jogo foi no Maracanãzinho, o Flamengo ganhou por 77-74 e virou o jogo depois de um primeiro período que o Fortaleza foi dominante. Aí depois o Flamengo conseguiu se recuperar. Embora também vale destacar nesse jogo que o Flamengo não estava com o Jaú, não estava com o Olivinha e ainda não tinha o Devon Scott, né, que estava fora, né, não tinha sido contratado ainda. Tinha ainda o Filipovic, mas a gente sabe como foi o Filipovic no Flamengo. Já no retorno em Fortaleza, já no começo de abril, o Flamengo venceu por 93-73, aí atropelou, né, logo no primeiro tempo, garantiu a sua vitória. O que eu vejo dessa série, assim, resumindo, né? O Fortaleza ele tem time para jogar de igual para igual com o Flamengo. Até conseguir vencer os jogos, mas ele precisa estar no seu melhor. E a gente também está falando de uma série melhor de 5 partidas. Então o Fortaleza ele precisa vencer o Flamengo em 3 jogos. E aí eu não consigo ver o Carcalion nesse nível, inclusive nesse momento de temporada, né, estando jogando com a capacidade de vencer o Flamengo em 3 partidas. Ainda mais com o Flamengo bem nesses playoffs, né, vindo de uma ótima vitória, de uma vitória dominante contra o Botafogo. Então, para a situação ser diferente para o Fortaleza, ele vai ter que resgatar aquele momento de início de temporada, né, que o time estava muito bem, aquele volume de jogo que o time teve com a sintonia obtida aí ao longo de toda uma temporada disputada, né, e principalmente com o que a equipe apresentou nessa última partida contra o São José. Bate tudo no liquidificador, né, e aí vê se rende 3 copos, né, 3 doses aí para essa série contra o Flamengo. Se não, eu acho que dá o urubu em cima do Carcalion, aí o nível é muito alto assim, para o Fortaleza, embora tenha sido já uma ótima temporada do time lá do Ceará. E para você, o que você acha que acontece nessa série? Acho que vai ter mais equilíbrio do que eu tô pensando? Comenta aí. E claro, né, não se esqueça de nos acompanhar nos outros canais também, nas redes sociais. Acompanhe o nosso podcast, eu sei que você sempre está acompanhando. E é isso, pessoal, voltamos em breve aí com mais vídeos aqui dos playoffs do NBB. Forte abraço!